Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho. Temos também o site, que é o saudecomocaminho.com.br. Tanto no canal como no site, você vai encontrar segredos, revelações, chaves para descobrir o que é que a vida está lhe oferecendo nesse momento. Diante de qualquer situação em que você esteja vivendo, existe um convite da vida ao crescimento espiritual, ao aprendizado, ao amadurecimento emocional. Eu estou fazendo uma série que se chama Nada é por Acaso. Hoje é o 33º vídeo e nesse momento eu estou explicando de maneira aprofundada o que é que nós precisamos aprender na jornada dos relacionamentos, que é uma parte importante da nossa vida, né? Nós precisamos dos outros e os outros precisam da gente. A convivência, uma convivência alegre, feliz, equilibrada, em paz, preenche a nossa vida, traz cor para a nossa vida. Então, os relacionamentos precisam ser compreendidos. Quais as leis? Como é que eu vou me colocar na convivência com as pessoas de maneira a me sentir, continuar em meu centro e oferecer paz e segurança ao outro? Isso é um aprendizado. A gente não estudou na escola, né? Como diz a música lá do Kid de Abelha, né? Ninguém me ensinou na escola, ninguém vai me ensinar a não ser eu. Ninguém vai me explicar, a não ser eu que preciso aprender, parar e dizer, tem alguma coisa faltando, eu não sei lidar com as pessoas. Eu até tive vários relacionamentos, no meu caso, eu já tive 3, e eu olhei para trás, ainda olho, de vez em quando descubro um ponto que eu passei dentro do relacionamento que foi equivocado, a minha percepção foi equivocada, e aí eu vejo e ainda aprendo com essas experiências, mesmo elas tendo passado, mas elas estão aqui, eu estou amadurecendo emocionalmente. E quando a gente amadurece, a gente começa a olhar para as experiências passadas com outro olhar. É assim que a evolução acontece. Quando eu olho para o mesmo lugar, mas eu olho de um outro ponto de vista. E essa série, Nada é por Acaso, que eu recomendo que vocês vejam desde o início, desde o primeiro vídeo, ela vai ajudando a você a olhar para as situações da sua vida, tudo que você viveu até hoje, a partir de outros pontos de localização, através de um outro lugar. Eu saio do lugar muitas vezes da vítima, que na época eu me considerava, e eu começo a olhar no lugar de protagonista, ou mesmo no lugar de observadora. Porque quando eu me afasto, eu tenho condições de sair do olho do furacão, né, daquele movimento emocional que muitas vezes sequestra a nossa razão. A gente não consegue pensar porque a gente está tão imerso nas emoções que a gente não pensa. Então, quando eu consigo me afastar, eu me torno uma observadora e vejo os pontos cegos que na época eu não via. Ou, quando eu já passo desse ponto de observador, eu tomo as rédeas da minha vida e começo a assumir a responsabilidade. Qual foi a parte que me coube lá no passado, que eu errei e que agora eu posso acertar em uma nova relação? E é disso que eu vou falar hoje nessa carta. Olha, é o 9 de copas. Nós encontramos aqui Psique, Eros e Afrodite. E aqui embaixo, 9 taças do amor. Aqui, nesse encontro, nesse reencontro, Psique e Eros já passaram por momentos de amor, de paixão, que foi lá no início, quem não assistiu, ver, que foi, ó, aqui, ó, deixa eu ver, eles se encontram e eles casam às escuras sem se conhecer. Tem aí nos vídeos passados a explicação desse movimento aqui, desse momento do amor, que cada carta é um momento do amor. Aí teve a traição, teve aqui, depois da traição, a vontade de recuperar o amor. Tem muitas etapas que você precisa entender que nós passamos nas nossas relações. Aqui, simbolicamente, eu explico também nos vídeos passados por que eu uso as cartas do tarô. Como Carl Jung, ele descobriu que em cada carta existem arquétipos, que são o resumo das situações que nós vamos passar para poder evoluir em nossa vida.
Isso sim, porque não é possível evoluir se eu não abrir espaço na minha vida para viver novas experiências. Então, não desista de nenhum tipo de experiência. Se deu errado, aproveite, olhe, veja a sua parte na experiência, veja o que faltou, o que você precisa, que qualidades e habilidades você precisa melhorar e tente novamente. Aqui é isso. Eles se reencontraram a partir de uma nova base. Um conhece o outro. Um percebe que o outro tem qualidades, mas também tem fragilidades. E que essas fragilidades muitas vezes vão causar sofrimento nas duas partes. Mas mesmo assim, eles reconhecem que esse lugar dessa relação é um lugar de uma oportunidade imensa de crescimento, de alegria, de felicidade. E esse encontro aqui é abençoado pela deusa do amor, que é a mãe de Eros. Por quê? Porque ela vê que Psique está pronta. Ela fez todos os movimentos de uma pessoa que já decidiu que quer amar, que o amor é a coisa mais importante, aprender a amar a coisa mais importante. Teve momentos que ela precisou trair o marido, quebrar um pacto que ela tinha feito, porque ela tinha que ser fiel aos próprios valores. Então ela não podia deixar de confrontar o marido e para descobrir quem era ele. E se é o que era, se era realmente o que ela queria. Então ela questiona Eros, que era que na paixão não tem esse pacto, né? Você me aceita do jeito que eu sou e o outro tem que aceitar também você do jeito que é, e aí lá vai. Só que no cotidiano isso não vai dar certo, porque nós vamos precisar lidar com as dores que vão aparecer a partir do comportamento do outro, que vão trazer à tona nossas velhas memórias afetivas que foram adquiridas na construção com os nossos primeiros amores, que são os nossos pais. Então, as faltas é durante os relacionamentos, por isso que é um lugar extremamente valioso, de uma oportunidade imensa, os relacionamentos afetivos. Por quê? Porque eles dão a oportunidade da gente revisitar as situações que ficaram em aberto. As faltas que aconteceram na nossa infância, elas vêm aqui nesse espaço e dá a oportunidade da gente reescrever a história, completando o movimento de afeto que não foi completado lá, quando a gente era criança, porque a gente não tinha condições. E os nossos pais também não tinham essas condições. Eles fizeram o que puderam e o que escolheram, porque é o que eles compreendiam na época, como sendo o melhor. Mas agora nós somos pessoas adultas e nós podemos reescrever a nossa história de amor e de afeto em nossos relacionamentos. Mas para isso a gente precisa compreender. Esse encontro aqui, Psique reconhece que Eros não é perfeito, que em muitos momentos ele é egoísta, que em muitos momentos ele só pensa nele, que ele foge quando as coisas começam a dar errado. Não é uma coisa normal nos relacionamentos? A gente não faz isso, ou nossos companheiros ou companheiras não faz isso, muitas vezes não aguenta e foge. Então, aqui existe uma compreensão de que não é aquela história de se encontraram e foram felizes para sempre. Não existe essa historinha dos contos de fadas. Vamos reescrever essa frase. Eles se reencontraram, eles se encontraram e agora eles têm a oportunidade de escrever a própria história de amor. Para escrever uma história de amor com alguém, eu preciso abrir meu coração, minha mente, meu espírito, minha alma, para aprender, para me descobrir, para me aperfeiçoar e abrir mão de ser sozinha, de construir um lugar onde exista uma partilha, uma confiança mútua, um respeito mútuo, porque vai ter os limites, os meus limites e o limite do outro, da outra. Então, nesse espaço aqui, existe um lugar de uma paz e uma segurança, onde as duas pessoas sabem que elas estão ali porque querem, porque estão escolhendo a cada dia e porque esse lugar, uma junto da outra, é o melhor lugar do mundo para o crescimento individual.
Aqui não é uma relação que toma o espaço do outro, pelo contrário, é um relacionamento que amplia o espaço, que inclui as famílias um do outro, inclui os amigos um do outro, inclui a religião, se for diferente, também inclui tudo, inclui a profissão, inclui tudo que existe, inclui tudo que o outro traz de saudável, positivo, e inclui tudo que o outro traz de medo, de raiva. É um casamento de um compromisso já de duas pessoas amadurecidas, porque madura não é completamente, a gente está sempre nesse processo de amadurecimento, mas são duas pessoas que já estão comprometidas consigo mesmas, já têm seu propósito de vida claro e encontram junto a outra pessoa uma força a mais, elas dão força uma à outra para esse propósito de vida individual florescer. Então é uma relação da soma, é uma relação da ampliação, é uma relação da tranquilidade, da paz, é um espaço novo, digo a vocês com muita sinceridade, ainda não vivi, mas quero encontrar alguém que esteja nessa abertura, que esteja disponível, esteja pronta para fazer essa jornada de nos conhecer com profundidade, nos revelar com profundidade, respeitando espaços que ainda não estamos prontos ou prontas, né? E que a gente pode, aí, nesse lugar, conhecer verdadeiramente esse amor que vai muito, que inclui, né? Um amor que inclui o corpo, um amor que inclui as emoções e sentimentos, um amor que inclui os pensamentos de admiração, de respeito, um amor que inclui um casamento de alma, um amor que inclui um compromisso de crescimento espiritual juntos, de ampliação da consciência. Então, gente, hoje é o 33º vídeo, como eu disse no início da nossa gravação. Assistam, procurem aqui no canal Saúde como Caminho, desde o primeiro vídeo dessa série, que se chama Nada é por Acaso. Vocês vão ver em cada vídeo explicações da simbologia, que cada situação que a gente está vivendo, ela carrega, ela traz, porque viver é aprender a decifrar os símbolos que a vida está aí apresentando. Por isso que tem um livro de Jung muito bom, né? Os símbolos, Jung e os símbolos, se eu não me engano, porque ele vai trazendo explicações sobre como a vida está codificada. E para eu aprender a ler a vida, eu tenho que aprender a descodificar os símbolos que estão aí, na sua frente, nas suas relações, dentro do seu trabalho, no lugar onde você mora, na natureza, nos animais. Então os símbolos estão aí, cabe a gente estudar, aprender, e nessa série, especificamente nessa série, Nada é por Acaso, eu vou falando de como Jung vai entendendo essa simbologia através das cartas do tarô, que o conceito de arquétipo de Jung é isso, são os momentos, as oportunidades que as situações oferecem e como a gente pode aproveitá-las a partir de um olhar novo, um olhar mais ampliado, onde eu olho, saio da emoção que fecha, que me sequestra e olho do lugar de calma e paz. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal, que vocês possam comentar, possam curtir, possam partilhar esse vídeo com outras pessoas, se vocês acharem que pode ser bom para elas, ok? E nós continuamos a nossa jornada. Fiquem com Deus e que vocês possam abrir o coração para uma relação mais madura, uma relação de autoconhecimento e de conhecimento mútuo e fortalecimento. Que assim seja, que 2026 seja um ano para isso, né? Nós estamos em 2025, mas que cada ano seja um ano em que o meu coração possa ampliar mais e abarcar mais pessoas dentro dele. Que o amor se multiplique, que o amor ganhe espaço, ganhe o mundo e ganhe o universo. Que assim seja. Fiquem com Deus e até o próximo.